27, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A leitura está intitulada Os Dois Alicerces. Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, presta misericórdia da parte de Deus. E eu vou esperar. Aleluia. Está aí no projetor, né? Para que haja uma linguagem unificada. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. E desceu a chuva, correram as torrentes, separaram os ventos, ou sopraram os ventos, né, melhor dizendo, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Feche os teus olhos. Querido Deus, eu te agradeço por mais esta oportunidade, meu Pai, de estar na tua casa, junto com os meus irmãos. E eu creio que estamos aqui em um único só propósito, em uma única fé, em um só amor, em um só sentimento, que é sentir a presença do querido Espírito Santo sobre nós, a qual o Senhor nos trouxe para nos guiar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Por isso meu coração transborda em alegria, e junto com estes meus irmãos eu te agradeço agora e para todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar. É com grande alegria que nós estamos aqui. Amém? Amém. Mas ainda para ajudar, estamos lá reformando a igreja de Itapicirica da Serra, porque em nome de Jesus, em breve ela vai ser reativada para a honra e a glória do Senhor nosso Deus naquele lugar. E é muita poeira, é muito pó, um pó bem antigo, né? A obra lá ficou parada há aproximadamente 5 anos, mas agora Deus tocou no coração dos obreiros da igreja e vai reativar aquela missão lá, e eu estou feliz com isso. Amém? Você está feliz com Jesus? Posso ouvir um glória a Deus aí, um aleluia, uma expressão de um sorriso brilhante, porque você tem a presença de Cristo Jesus sobre você. Amém, meus irmãos? Aleluia. De vez em quando eu vou dar uma pausa para dar uma tossida, beber uma água, mas fica tranquilo. Eu quero saber o seguinte: que hora que costuma ir esse momento da mensagem aqui? Tem um aqui, pode colocar no esboço. Como você falou, a palavra que você falou? A Bíblia seja digital. Vou pegar aqui meu esboço digital, né? Para trabalhar com você esse tema que foi proposto, né, pela igreja local, na pessoa do pastor Saulo, e agora tem o nosso pastor, que eu creio que vai seguir, né, o mesmo procedimento aí. E eu tive aqui no dia 10, não foi? Foi. Do mês passado, né, no domingo à noite. Estou muito feliz de ter passado aquele momento com os irmãos, porque eu vou até informar o pastor para ficar tranquilão aqui, que essa igreja aqui está na presença de Deus, né? Pô, eu vi a glória de Deus nesse lugar aqui no domingo aqui, eu fiquei muito saído daqui radiante. Aquela semana foi cheia da glória de Deus, né? E isso foi muito bom, só para que o senhor, né, sinta a igreja aí, como que é esse povo, o povo aqui é de Deus, né? Eu estou feliz com isso, porque a gente veio pregar no lugar, e dia 11 do próximo mês, parece que eu estou aí também, né, irmão? Vou pedir licença para escapar. Se eu assumir esse negócio, depois eu trato com o Saulo lá. Eu estou vindo muito aqui, daqui a pouco os irmãos vão enjoados de me ver aqui e vai falar que não quer mais ver minha cara. Eu não quero isso não. Amém? Deus seja louvado. Vamos falar sobre o cristão e o casamento. É isso, irmãos? Aí, ó, tema abençoado. Então eu estava me lembrando, né, dentro desse tema. E para falar de casamento tem que falar de casa, tem que falar de alicerce, tem que falar de estrutura, tem que falar de base, amém, irmãos? E aí eu liguei um assunto um pouco difícil para conversar com o povo, né? Casamento, vida conjugal, esse negócio hoje em dia é ainda mais complicado. Cada vez que se passa o tempo,
vai se complicando mais devido ao sentimento humano, que não é um sentimento muito bom, não. Você sabe que o ser humano é uma coisa meio ruim, né? Mas Deus, ele trata, e aí nós passamos a nos aperfeiçoar na presença dele, conforme quando nós olhamos à luz da palavra as informações que ele tem para nos dar. E aí, tratando sobre casamento, nós vamos ver alguma coisa aqui que Deus, ele estabeleceu esse negócio para dar certo. Não é para dar errado, não. Mas eu estava pensando, eu fui na minha mente lá quando eu era garoto ainda. Quando eu ainda nem me importava com esse negócio de Bíblia, com Deus, com igreja, embora só nascido no berço evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já eram crentes da igreja Adventista da Promessa, e eu glorifico a Deus por isso, e até hoje eles estão lá firme, professando a fé, e eu tenho um ensinamento muito bom da parte do meu pai, da minha mãe, e eu fico feliz por isso, porque hoje isso me trouxe um resultado muito positivo, né? Porque eu dei ouvido, e hoje eu sei que os meus pais, na sua dureza, foi para o meu bem, e hoje eu glorifico a Deus. Mas eu me lembrei de uma situação, ainda que eu ainda não me importava com Bíblia, não me importava com Deus, não me importava com a igreja, não respeitava meu pai, não respeitava minha mãe, no sentido de não ouvi-los na época, né? E eu me lembro, dentro desse contexto de casamento, que eu me deparei numa praça pública na cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, falando com Deus. Mesmo não servindo a Ele, mesmo não atentando a ouvir a sua palavra, a dar crédito aos seus ensinamentos, um crente rebelde, vai, para ser mais claro, era rebelde demais. Mas nessa praça, eu me deparei falando com Deus, pedindo esse negócio para Ele aí. Casamento, você está risando, meu negócio é sério. Eu pedi falando com Deus assim, meu Deus, eu deveria ter uns 14, 15 anos mais ou menos, nessa época. Treva pura, até estava comentando com ela na porta, né? O missionário me conheceu lá. E era trevinha, irmão. Pensa no homem treva, mundano, ruim, complicado, rebelde. Mas eu me deparei, me lembrei, me fez lembrar esse tema, né? Nessa ocasião, eu me deparei pedindo a Deus um casamento, uma família, uma companheira, uma esposa, filhos, né? E hoje eu estava chorando aqui até, porque Deus, ele me deu tudo isso que eu pedi naquela praça lá. Deus me deu, irmãos. Glória a Deus. Esse negócio chamado casamento, Ele me deu. E hoje, a alegria é maior, porque hoje eu estou completando com a minha esposa, ela está ali me olhando, aquela minha linda, que Deus me deu. Glória a Deus. 13 anos de casado, é isso? Graças a Deus. Nós temos 2 filhas, são gêmeas. Hoje elas fugiu de nós, elas estão com 12 anos, elas quiseram ficar na igreja de Vila Moraes. Mas está lá servindo ao Senhor. Glória a Deus. E eu vi, Deus me trouxe isso à memória hoje, que Ele me concedeu o que eu pedi lá atrás, ainda rebelde. Pensa nisso. E Ele me deu uma companheira, uma serva de Deus. Orava por mim antes de me conhecer. Olha que mistério é esse. E Deus constituiu a minha vida com a vida dela. E hoje nós estamos para a honra e a glória do Senhor, servindo a Deus com alegria, fazendo a obra dele. Eu estava pensando, por esses últimos tempos aí, Deus tem colocado alguns casais no nosso caminho para ajudar na estrutura do casamento, né? E a gente tem visto, e você também tem visto, pessoas sendo destruídas nessa área conjugal. Pessoas até do nosso próprio convívio, crentes, pessoas, até pastores, né? Com a sua vida conjugal destruída, enfim, porque eles, e também a gente tem, e é sujeito a se deparar com situações como essa, quando nós queremos conduzir a nossa vida conjugal, lutando com as nossas próprias forças, aí a tendência é dar errado. Realmente, aí a tendência é dar errado. Por isso que eu escolhi o texto, né, de Mateus, do capítulo 7, que fala sobre os 2 alicerces. Porque para falar de casamento tem que falar de casa, tem que falar de lar, tem que falar de estrutura, tem que falar de alicerce. E isso deve ser construído debaixo da palavra de Deus. E Deus, ele traz esse ensinamento para nós.
Para que nós tenhamos um casamento cristão abençoado, bem-sucedido da parte do nosso Deus, nós devemos atentar à sua palavra, a ouvir as informações que Ele revelou através das Sagradas Escrituras. Existe, alguns fundamentos e práticas na vida conjugal que deve ser observado, que deve ser analisado com grande cuidado e com grande consideração dentro da vida conjugal, né? Casamento é uma coisa fácil? Eu queria que você me respondesse esse negócio aí. É fácil a vida a dois? Quem é casado assim, levanta a mão e fica um pouquinho com ela segurada. Se você cansar de ficar com a mão erguida, eu oro para Deus sustentar a sua mão. Olha aí quantas pessoas, tem o seu casamento, tem o seu companheiro, tem a sua companheira. Aí, só quem está feliz com esse casamento, dá uma glória a Deus, eu quero ouvir. Amém. Ih, rapaz, tem gente que está aí, com a garganta entalada, meu Deus, você pode abaixar a mão. Já vi que você está aí no propósito de Deus. Eu tenho observado, pastor, eu conversado com algumas pessoas não vou dizer mais velhas, mas mais experientes. Inclusive, sábado passado, uma senhora, cabelo bem branquinho, sentou do meu lado, pediu minha atenção e eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de conversar com pessoas idosas também, que têm mais experiência que eu, e eu fico feliz com isso. E ela dizia, me ajuda aí, eu comentei com você, ela tem mais de 50 anos de casado, parece que é isso? 50 anos de casado, eu fiquei olhando para aquela, e o companheiro dela estava lá, do lado lá. E eu falei, meu Deus, que coisa linda é esse negócio aí. Aí o Francisco, vocês devem conhecer o Francisco, ele também, na sequência, me falou, hoje eu estou completando 31 para 32 anos de casado, uma coisa assim. Aí o outro vem e fala assim, olha, eu estou maravilhado com Deus porque eu estou completando 40 anos de casado, 20 anos de casado, hoje eu estou comemorando aqui 13 anos de casado, Isso é maravilhoso, irmãos, porque embora os conflitos que existem e nunca vai parar de existir, e isso é para nós não deixarmos de olhar para a luz da palavra, e para nos chamar a atenção e saber, e colocar sempre Deus, no nosso caminho, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que nós venhamos saber resolver os nossos conflitos. Mas a irmã que vive, e está lá vivendo 50 e poucos anos com seu marido, e ela falava isso com muita emoção, com lágrimas nos olhos, com alegria, porque até aqui Deus tem sustentado a minha casa. Isso alegra o nosso coração, porque e são poucos, os testemunhos dessa espécie. Você já reparou que são poucos, não? São poucos, pastores? Você vê mais assim, maus testemunhos, Quando eu digo maus testemunhos, irmãos, é assunto desagradável em relação aos divórcios, às intrigas, às guerras familiares. Não é isso que você vê por aí fora? É pai matando filho, filho matando pai, esposa matando marido, marido matando esposa. Não é? É uma decadência total no mundo afora, decorrente de rejeitação à palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos saber de algumas coisas, e talvez até sabemos, mas devemos lembrar e sempre trazer à nossa memória o que devemos fazer então para mantermos um relacionamento conjugal, não digo perfeito, mas prosseguindo para a perfeição até a volta de Jesus Cristo. O que nós devemos fazer? O que nós devemos observar ou saber ou trazer à memória ou relembrar? Primeira coisa que devemos saber em relação ao casamento: você casou, não casou? Você foi lá diante do altar, perante o cartório da Constituição Brasileira, você assinou um documento, você veio para a igreja, o pastor abençoou, no final ele falou assim, eu vos considero marido e mulher. E aí ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, selou ali o compromisso diante de Deus. Isso é muito sério. É muito sério mesmo, é algo seríssimo. Então qual que é o primeiro fundamento, que nós devemos saber em relação a esse matrimônio? O casamento é uma instituição de quem? Deus.
sendo estabelecida pelo Senhor entre um homem e uma mulher, sendo assim macho e fêmea, né? E eu acho interessante, Deus, você conhece Deus, você não conhece Deus, amém? Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e tudo mais que se refere ao conhecimento dele. Não é? Sabendo do futuro, Deus fez questão de fazer com que o escritor escrevesse a palavra macho e... Porque hoje, o que acontece na sociedade? Mudou. Porque ele já sabia do futuro, Deus já tinha vindo nesse momento que estamos vivendo na nossa decadência social, porque já estão querendo trazer para a Constituição o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E Deus, ele sabendo disso, ele revela macho e acabou. Ponto. O passado disso é de procedência? Deus seja louvado porque você é conhecedor da verdade. Macho e fêmea. Gênesis 27, Mateus 9. Ajuntando os próprios, né, da vontade de Deus. Portanto, somente cabe Deus, presta atenção, dissolver o matrimônio. Aí, para quem tem conhecimento, há uma gravidade maior. E para quem não tem, não deixa de ser isento, mas precisa procurar a vontade de Deus para a sua vida, né, matrimonial. Você sabia que isso começa desde solteiro? Lembra que eu fiz oração na praça? Desde solteiro, né? Já pedia para Deus algo nesse sentido, conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus. E Deus, ele é fiel para ouvir a nossa oração e para atender o nosso pedido, né? A palavra em que lemos aqui sobre os dois alicerces, ela é encaixada sobre todos os assuntos da vida de uma pessoa, amém, irmãos? De um ser, de uma pessoa que busca a vontade do nosso Pai. Então, em todas as áreas da vida, você pode aplicar a palavra de Mateus 7, versículo 24 ao 27. Sendo você solteiro, vamos começar desde a criança, quando ela já começa a entender. Desde a criança, o adolescente, o jovem, o solteiro, né? Aí vai, depois se casa, isso não para, não cessa. Que é livre porque não é casado, que pode fazer o que quer, que pode namorar com um, namorar com outro, que pode se relacionar com um, com outro, com outras, enfim, é uma coisa de louco. Você sabia que esse negócio está entrando dentro da igreja? E aí está tudo errado. E aí você vê essa mocidade sofrendo, esses meninos. Eu sou ligeiro com esse negócio, né? Deus mostra tudo. Quando eu chego na igreja, eu já vi que tem jovem nessa pegada aí. Deus dá um jeito de preparar o encontro, de corrigir. Em algumas igrejas que eu passei, alguns casou, outros desistiu, outros saiu do caminho, porque não tem jeito, Deus trata. Amém? Amém, Jesus. Deus trata. E Ele quer tratar desde do momento em que você se prontifica em constituir uma família, para que depois você não venha dizer, né, não era isso que eu queria. E aí, muita gente se esqueceu do compromisso e da aliança que fez com o seu parceiro, com a sua parceira, em relação à vida conjugal. É interessante entender que isso foi Deus que constituiu e ponto. Não tem, mais nada, não tem nada disso. Foi Deus e acabou. Olha só o que Deus diz em Marcos 10, no versículo 7 ao 9. E disse o Senhor Jesus, através de Cristo: por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Aí tem muita gente perturbada com esse versículo. Mas por que então tem crentes se separando, pastores se separando? É simples, irmão. Quando o texto ele diz que o que Deus ajuntou não separa o homem, você vai para o texto que nós lemos sobre o alicerce. Está lá, clara a resposta para esse versículo. Amém? Você quer ler de novo comigo essa resposta aqui? Quando é que Deus ajunta e o homem se separa? Quando? Quando o homem tem a sua casa firmada na rocha. Não tem como haver separação. Não tem como haver coisas que vai atraí-lo, tanto o homem quanto a mulher. Porque a casa dele, o compromisso que ele fez com o seu companheiro ou com a sua companheira, está firmado na rocha. Por esse motivo, Deus ajuntou. Porque o cônjuge, deu ouvido à palavra, e ambos têm a sua responsabilidade e o seu compromisso em observar o seu papel como homem e observar o seu papel como mulher. Unindo isso, o homem não pode separar. Não pode. Porque vive debaixo da graça, vive debaixo do poder da palavra, vive debaixo da direção do Espírito Santo. Quando o conflito vem, não vai ficar se debatendo, se degradando, xingando um ao outro, e muitos até agredindo fisicamente. Não. Vai falar: ô meu amor, ei meu querido, minha querida, vem cá, abra a Bíblia. Assim diz o Senhor para nós. Vamos orar, vamos buscar. Isso vai passar. É só um vento. A palavra de Deus falou que vai vir vento. A palavra de Deus falou que vai vir tempestade. O vento vai soprar. Mas a nossa casa está alicerçada na rocha. Deus revelou para nós o que nós temos que fazer, meu querido e minha querida. Vamos fazer. E Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. E é assim que acontece. Por isso, o que Deus ajuntou não separa o homem. Com isso, o matrimônio se perdura até que a morte o separe. O casamento é para durar até quando? Vamos falar esse negócio mais grosso, O casamento ele deve durar até que? Aí um não concorda com tal coisa, o outro não concorda com outra coisa, e aí fica aquele desandamento total dentro da vida conjugal, e aí fala que aí o diagnóstico final é incompatibilidade de gênero. Portanto, nós não somos iguais, e não é mesmo. Mas pode ser, se unir isso em Deus. Entendeu? E aí dá o diagnóstico de incompatibilidade de gênero. E aí o resultado é divórcio. É de Deus? É de quem? Do homem, da mulher, dos dois. A gente tem aconselhado o casal, nós temos observado assim, Nani? Que a gente observa, é rápido de você identificar isso. Que um quer a razão e o outro também quer a razão. Você observa rapidamente que eles vão falando, você vai ouvindo um falar, aí vai falando, aí você vê. O que está falando é o certo. Aí beleza. Terminou, meu irmão? Agora vai lavar. Aí ela acerta. E agora? Agora lascou tudo. Todo mundo está certo? Eu vim fazer o que aqui para aconselhar você? Então vamos fazer o seguinte: passa uma borracha em tudo isso e vamos falar com Deus, e vamos abrir a Bíblia e vamos falar com quem é certo de fato, Deus é perfeito e nós somos falhos, e nós colocando todo esse conflito na mão dele, ele há de trazer a resposta. Só que o coração tem que estar aberto.
O coração tem que estar aberto, o coração tem que estar tranquilo, tem que haver uma vontade, uma sede, um desejo de restauração, um desejo de construção, de reestruturação, né? É necessário entender, meus irmãos, que nós temos que prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que estamos realizando ainda em terra, ainda nesse contexto, né, universal que Deus nos colocou. Tem que ser no mínimo humilde para reconhecer os seus erros e não precisar que a minha companheira aponte para mim o meu erro, ou não precisar que eu aponte a minha companheira os erros delas, os erros dela. E assim, eu falo no plural porque eu estou colocando você nesse negócio. Como saber disso? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha só o que diz aqui no texto. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Presta atenção. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. E isso serve para o homem também. Aqui está se referindo à mulher, mas a mesma palavra que é para a mulher nesse contexto é a mesma palavra para o homem. Tem que tomar cuidado, tem que tomar jeito e não pode ficar separando por qualquer coisa, não. É verdade ou não é? Eu estou. Não, a Bíblia está revelando para nós que nós não devemos nos separar por qualquer coisa, né? E se isso acontecer, irmãos, olha, tem que entrar no mato, né? Tem que entrar no quarto, tem que dobrar o joelho, tem que jejuar, tem que clamar por misericórdia, por perdão, saber onde errou, ver o que aconteceu, pedir graça, misericórdia, ler a Bíblia todo dia, se possível, o dia inteiro, a noite inteira. É verdade, irmão. É verdade que eu estou falando. Porque aí passa você a ter que se entender com Deus. Porque você, professor, que é até que a morte o separe. Aí vamos acrescentar quando o pastor fala, na hora do casamento, na tristeza e na... E que mais? Que mais? Na riqueza. Opa, fala mais alto. É o que mais está dando separação, é isso. Vida financeira. Mano. É estreito para nós esse negócio. Né? Quem é? Ainda mais, crise social, né? Corrupção política, uma série de coisas, né? E aí vem isso, nos afeta, de uma certa forma nos afeta sim. Porém, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não tem que ficar olhando crise social do país, não tem que ficar olhando corrupção política, porque de lá não vem nada para nós. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem. A gente passa por aflições, passa sim, porque Jesus ele falou isso para nós, ó, no mundo vos tereis aflições, mas é para ter o quê? Bom ânimo. Sempre Deus tem um ênfase na palavra dele. Deus ele vai a mais, irmãos, para nós. O desejo real de Deus, real e perfeito, é a vontade plena dele. É que todo homem e mulher se salve
e venha ao conhecimento da verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é a plena vontade de Deus. O resto é permissão, porque Ele não quer, mas as pessoas escolhem por causa do livre-arbítrio. E escolhem mal. E aí sofre, aí padece. Porque não está com a sua casa firmada na rocha. Não dá. Segundo fundamento. Está acabando já, viu? Cada um deve tomar a sua cruz. Né? Às vezes o marido quer que a mulher carregue a cruz dele. Quem falou misericórdia? Eu ouvi isso? Eu ouvi isso ou foi o Espírito Santo falando no meu ouvido? Misericórdia. Quem falou? Pode? Misericórdia. Fala misericórdia, irmão. Misericórdia. Às vezes o marido quer que a mulher carregue a cruz dele. Ei, é para você, é para mim carregar a minha própria cruz. Deixa a mulher te ajudar, mas não é para carregar. Ela pode até te ajudar, porque ela foi constituída por Deus para isso, para ser ajudora. Né? Lá em a leitura ali que ele fez, né, em Gênesis, que Deus fez adormecer o homem, né? E tirou da sua costela e fez a mulher para ser sua companheira, porque Deus viu que não era bom que o homem vivesse sozinho. Desde os meus 14 para 15 anos eu já tinha o sentimento de que eu não queria viver sozinho. Nunca pessoa. Deus é vida e vida em abundância. Passou, irmãos. Se alguém ficou viúvo aí, né? E não casou, eu respeito, mas não foi o bom caminho. Essa é a verdade. Né? Porque você viu aqui, nós lemos aqui que a mulher ligada ao marido e o marido à mulher só enquanto ele ou ela viver. Depois desliga tudo. Acabou. Nós somos de quem? Quando a gente morre, quem recolhe o fôlego de vida? Enquanto a minha companheira vive, ela é minha. Enquanto eu vivo, eu sou dela. Mas nós dois somos de Deus, servimos ao Senhor. Mas quando ela morre, ela não é mais minha. Sabia disso ou não? Ela só é de Deus, porque Ele tem o poder sobre a vida e Ele tem o poder sobre a morte. É dele, acabou, passou, fica só as boas lembranças, e tem que ser isso mesmo, as boas lembranças. Cada um deve tomar a sua cruz. Não adianta marido colocar a sua cruz para a mulher carregar, não adianta a mulher colocar a sua cruz para o seu marido carregar, não vai dar certo, não vai dar certo esse negócio. Cada um tem que carregar a sua cruz e seguir a palavra de Deus. Também no que diz respeito à manutenção da aliança realizada no casamento. Você concorda com isso? Você concorda que se cada um fizer a sua parte, tem tudo para dar certo? Concorda ou não? Sim. Você concorda? Sim. Né? Jesus ele disse assim, ó, quem quiser vir, percebe que não existe uma obrigação aí? Sabe por quê? Nós já citamos aqui a questão da livre escolha, né? Que é o livre-arbítrio. Então, quando Jesus ele faz essa proposta, ele fala assim, ó, quem quiser, então ele está dando uma oportunidade, é isso ou não? Quem quiser vir após mim, negue-se. O que tem sido difícil na vida conjugal é negar-se a si mesmo. Quem aconselha casal sabe do que eu estou falando. E às vezes a gente se depara nessa situação. O que tem prejudicado na vida conjugal, conflitos mal resolvidos, discórdias, pelejas infrutíferas, é a questão de não se renunciar, de não se negar a si mesmo. Porque ela não, porque ele é assim, por causa disso e por causa daquilo. Você começa a entrar no processo, você se torna agora não mais um servo de Deus, não mais um amigo de Jesus, não mais alguém que se renunciou, não mais alguém que tomou a sua cruz e está levando, e está carregando e seguindo. A pessoa já não se coloca mais nessa posição.
Você se coloca como o dono daquela razão agora. E aí, você quer resolver o problema do jeitão que você acha que está certo. E não está certo. E o motivo de muitos lares estar sendo destruído é exatamente esse. E eu estou falando num contexto cristão. Não estou nem indo lá para o povo de fora. Eu estou indo no caminho do povo crente mesmo, do povo cristão. Andando com a Bíblia fechada. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncia. Dê razão a quem realmente merece razão. E essa pessoa é Cristo Jesus. Terceiro, se o procedimento de cada um dentro de um relacionamento conjugal faltar com uma mais virtudes que seja ela, as quais são comentadas e seguir, então haverá infelicidade, pecados e abertura para diversas obras do diabo. Aí presta atenção. Jesus ele nos revelou o seguinte: o ladrão veio tão somente para matar e destruir. E Jesus fala: eu vim e a tenham. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Eu não preciso nem me estender. Você sabe que quando na sua vida, uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, uma vez que você professou a sua fé pelo ato do batismo, pela imersão das águas, você morreu para uma velha criatura. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um aleluia? E agora você ressurgiu para uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E você aplica isso na sua vida, você aplica isso na vida da sua família, você aplica isso na vida conjugal sua, dentro do seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você traz isso para dentro da sua casa, então você se achega a Deus, e Deus se achega a você, se achega a sua companheira, se achega ao seu companheiro, se achega aos seus filhos, e esta casa será e vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Glória a Deus. E você pode representar o reino de Deus dentro da sua casa, no meio do seu convívio social, para os seus vizinhos. Seus vizinhos ficam te olhando assim, ó. Sabe aquele casal que você ouve brigando na madrugada? E você fica ouvindo e falando: Senhor, tem misericórdia. Você levanta até a mão: tem misericórdia daquele casal. Cessa essa intriga. Olha, às vezes você ouve até o estado da mão do marido agredindo a mulher, da mulher agredindo. Eu ouço isso aí onde eu moro, a gente ouve, a gente tem que orar e interceder. E aí depois eles veem você passando e aquilo incomoda eles. Sabia disso ou não? Você prega com a sua vida. Casal abençoado por Deus. Glória a Deus. Filhos abençoados por Deus, porque dá ouvido à palavra. Porque não fundamentou a sua casa em areia. Sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Colocou a sua família, colocou a sua vida debaixo da glória de Deus, debaixo das mãos do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. E aí você tem uma vida bem sucedida na presença de Deus. Glória Para os solteiros que está aí agoniado, agoniado, né? Essa é boa. Espere em Deus. Confia no Senhor e Ele te considerar o desejo do seu coração. Confia no Senhor e espera nele. Espere em Deus, meu querido. Ore a Deus a preparar uma mulher que esteja do teu lado, que te apoie, que glorifique o nome do Senhor com você na igreja, que vai na casa do Senhor adorar, uma companheira que seja crente, que seja fiel a Deus.
e fiel a você, e você sendo fiel a Deus e fiel a ela também. Busque da parte de Deus um casamento desse. Não fica experimentando, não. Para com esse negócio de experimentar. Né? Eu vejo muitas meninas, a maioria é meninas sofrendo, algumas até se engravidando no tempo, perdendo a sua adolescência, perdendo a sua juventude, sendo mãe precoce, por não entender, não que não sabe, mas porque endurece o coração. Né? Homens, né? Jovens também perdidos, não se encontrando. Eu conheço pessoas aí que já tem uma certa idade que nunca casou, né? E não é porque não quer, mas não sei o que acontece, não sei se porque não, eu não sei se não ora, é crente também, eu não sei o que acontece, que esse povo tem uma fé diferente desse tipo de gente. E sofre aquela amargura, aquela solidão, é verdade, irmão. Não consegue encontrar um amor. Eu penso que a pessoa tem que se rever. Eu penso que ela tem que colocar um espelho lá, né? Corpo inteiro, eu falo, eu sou muito simples na palavra, né? Um espelho de corpo inteiro, e começa a falar com ele mesmo, fala, o que está errado comigo? Né? Sabe o que está errado? Tem gente que é muito chata, irmão. Deus me não consegue viver nem com ele próprio. Como vai conseguir viver com o outro? Meu Deus do céu, o que é isso? Nós vamos morar. Ei, se eu sou chato, tem que falar com Deus. Vamos diminuir essa chatice, né? Para poder dar certo. É sério. É sério esse negócio. E não consegue ser feliz na vida. E não consegue ser feliz na vida conjugal. E não consegue nada. Mas para com esse negócio de nunca consegue nada. O que está faltando? Posicionamento na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Já que nós estamos falando de casamento, quero falar o pastor, os obreiros aqui, ó. Está aqui comigo aqui, ó. Vocês dois, obreiros. Né? A missionária, Sebastiana. Eu já vi, olha, ela não sabe, mas eu já presenciei mistério.